Eu Claro. queria aproveitar, então, para trazer aqui na nossa conversa a França, né? A França teve o resultado ali Sim. eleitoral, depois do processo no domingo, eleição de Macron, que venceu, né? Marine Le Pen. O professor já tinha trazido para a gente essa importância Sim. da vitória de Macron para, de certa forma, deter a expansão, inclusive, da extrema-direita mundial, né? Mas a extrema-direita se mostrou forte. É esse o balanço final, professor? Isso mesmo, Thalita. Na eleição de 2017, falando em números sem vírgula, depois números redondos, Macron teve no segundo turno 67%. É 66% e alguma coisa. Marine Le Pen teve 33%. Ele teve o dobro, 2/3 do voto. Né? Bom, de lá para cá, você viu que semana passada eu falei que as pesquisas indicavam que ele venceria. Começaram dando 8, podendo chegar a 10, ele chegou a 16 pontos. Ela 42, ele 58. Mas é metade da diferença do que foi 2017. Nós temos que estudar, como analistas internacionais, por que isso aconteceu. Não é? Bom, já falamos semana passada e a retrasada que a esquerda se dividiu em 7 candidaturas. Não é? Não que todos pudessem ficar juntos, mas pelo menos socialistas e comunistas poderiam se coligar com o Mélenchon. Né? Isso não foi possível. Se isso acontecesse, Mélenchon estaria no segundo turno. Então você veja que cenário. Hipoteticamente falando, ele não aconteceu, mas a gente pode trabalhar com a hipótese. O que aconteceria? Não é? O Macron voltaria para o campo mais à direita e toda a esquerda se unificaria e a eleição ficaria polarizada. Não é? Como isso não aconteceu, o Macron teve que enfrentar a Marine, que é de extrema direita. Macron migrou ao centro, o que é positivo. Centro democrático, eles inventam cada nome. Né? Bom, claro que eu estou feliz por ter ganho alguém que não é o fascismo, mas a esquerda que apoiou Macron no segundo turno apoiou sem nenhum compromisso, sem nenhuma proposta de participar, de não vai ter um cargo, um office boy no governo, nada, 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 nada. Ao contrário, já se declara de oposição, porque ele continua insistindo na reforma da Previdência para pular de 62 para 65 anos a idade limite de aposentadoria. Então, é uma situação difícil, mas às vezes algumas pessoas de esquerda falam assim: até quando nós vamos ter que votar no menos ruim para barrar o pior? Sabe até quando? Até quando nós reunimos força suficiente para colocar o nosso no segundo turno e vencermos com o nosso. Não é? A tradição da esquerda revolucionária do século XIX não era disputar a eleição, era fazer revolução. Não é? Mas hoje, revolução está assim lá longe, ninguém mais nem fala disso. Né? Perdemos um pouco o rumo das coisas. Então, nós disputamos eleições, mas nós não estamos em condições de colocar alguém no segundo turno. Com a força do presidente Lula, a gente está contando os dias para chegar a 3 de outubro, né? Mas não é só pelo Brasil. O mundo está precisando do presidente Lula e não vê a hora dele voltar. Ele estaria hoje, neste cenário, fortalecendo o BRICS. Os 5 do BRICS ficaria só a Índia mais à direita, mas mesmo a Índia já se afastou dos Estados Unidos. Ela está mais próxima da Rússia. Ela se absteve igual à China e a abstenção é igual a votar a favor da Rússia. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Como está passando devagar, o mundo está aguardando a volta do presidente Lula. E eu quero fechar a análise. A Marine ganhou 9 pontos percentuais. Claro que não foi ela pessoalmente, foi a extrema-direita. Não é? Então, eles pularam de 33 para 42. Quando eu falo que o fascismo cresce no mundo, e é verdade, está aí o exemplo, mas eles não são fortes. Eles governam que países no mundo? Fora o Brasil, que é um país de grande dimensão, Hungria, Polônia, governam quem mesmo? Né?
Então a extrema-direita não está no poder, ainda que ela tenha um terço de voto em tudo quanto é lugar, pelo menos, né? Agora, a questão é a Marine se fortalecer e as ideias dela, o campo de extrema-direita se fortalecer na França. E crescer a ideias neofascistas que ela irradia para a Europa. A Europa é um continente pequenininho, né? Tudo, França e Alemanha junto, é o tamanho de Sergipe, então não tem condições. Então, temos sim que ficar preocupado. Agora, em junho, é bom que se diga, o sistema deles lá, a eleição do presidente é antes do parlamento, o que tem muita lógica, né? Se aqui fosse assim, já pensou É verdade. eleger o parlamento com Lula a tiracolo apoiando aquele bloco, aquela federação, votem nesta federação aqui e tal. Não, isso eles não deixaram acontecer no Brasil. Então, agora a Marine vai tentar fazer uma bancada imensa. O Mélenchon de esquerda está dizendo que vai tentar fazer uma bancada grande e vai se candidatar a primeiro-ministro. Eu não sou profeta, mas eu quero aqui antecipar para os seus espectadores que nenhum dos dois, nem o Mélenchon, nem a Marine, vão ser primeiro-ministro da França. Por quê? O sistema eleitoral francês, diferente do nosso, é distrital. É como se o distrito tem lá 700 mil eleitores, só tem uma vaga. Todos os 15, 20 partidos que tem na França lançam um candidato. É como se fosse uma eleição de prefeito, majoritária. 50% mais um, leva. No Brasil, é proporcional ao voto, e aí você tem uma bancada naquela proporção de voto, que é o método mais democrático que é adotado na maioria dos países. Lá não é assim. Então, o que vai acontecer é que uma série de distritos não vão resolver no primeiro dia da eleição. E lá tem segundo turno, é como se fosse a eleição de prefeito no segundo turno. E aí é que a coisa fica difícil, tanto para a extrema-direita da Marie, como para a turma do Mélenchon. Eu não lembro aqui de cabeça o tamanho do parlamento, acho que 500 e pouco, né? Mélenchon, se fizer ali 50, 60 e mais à esquerda, está ótimo, né? O meu prognóstico, a minha impressão é que o Macron faz o primeiro-ministro. Em toda a história da chamada Quinta República da França, que é depois da Segunda Guerra, apenas uma vez houve chamado sistema de coabitação. O presidente é de uma linha ideológica, o primeiro-ministro de outro. O normal é eles serem do mesmo campo e conviverem harmonicamente, né? Eu presinto que isso vai acontecer em junho agora, né?